Vamos lá para mais um comparativo muito requisitado aqui no canal. Qual a melhor exchange ou corretora de criptomoedas nacional para investir? Nesse caso aqui, um comparativo entre duas das principais, Coinbase e OKX. Eu trouxe aqui 6 critérios fundamentais na hora de escolher a exchange, incluindo taxas, o que os clientes pensam, quais os pares em reais, como é que ela funciona aqui para brasileiros, segurança, os bônus exclusivos, enfim, tudo detalhado aqui para você nesse que é mais um vídeo direto ao ponto, sem enrolação, porque eu valorizo muito seu tempo, numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca, não custa absolutamente nada para você o seu like. Então já aproveito para fazer isso no começo do vídeo. Clica aqui no botão de like, já fica aqui o meu muito obrigado. E aproveita que você tá aí perto, caso ainda não seja inscrito aqui no canal. E clica aqui no botão para se inscrever também, no sininho. Marca ali como todas para as notificações, para que você receba sempre aviso de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana, todos eles com um único foco, que é botar dinheiro no teu bolso. Por isso eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, seguindo aqui, meus amigos, uma breve introdução. Por que eu trago aqui uma comparação de corretoras nacionais e não de corretoras de modo geral? Por que eu dou ênfase aqui para os nacionais? Justamente porque corretoras de criptomoedas nacionais trazem uma vantagem em relação ao imposto de renda. Até 35 mil reais negociados, vendidos dentro do mesmo mês, são isentos de imposto de renda. Ou seja, se você tem um lucro em criptomoedas e você vender, pela regra você tem 15% para pagar de imposto de renda. As nacionais aqui possuem uma isenção de até 35 mil. Em resumo, se você vender 34.900 em uma dessas exchanges aqui, você não paga imposto de renda, independente de quanto lucro você tem. E essa é uma vantagem e tanto, muito embora existam também diversas vantagens em negociar uma exchange internacional. Então, o ideal mesmo é que você tenha pelo menos duas, uma nacional e uma internacional, para poder aproveitar o melhor dos dois mundos. Dito isso, bora aqui para o nosso comparativo. Já vou trazer o primeiro critério, que é taxas. Já vamos chegar aqui com os dois pés, uma das coisas que mais as pessoas comparam, porque sim, taxas são relevantes. E começando aqui pela OKX, as taxas são um pouco mais claras, porque nós temos 0,18% para o formador de mercado, ou seja, aquela pessoa que colocou lá a ordem sem ser a ordem a mercado, ou sem ser exatamente em cima do preço que já estava sendo negociado lá, e 0,36% para o tomador, ou seja, qual é a diferença do tomador para o formador aqui? Vamos supor que o Bitcoin está sendo negociado exatamente a 100 mil dólares. Essa é a melhor ordem de venda no book nesse exato momento. Aí você vai lá e coloca uma ordem exatamente desses 100 mil dólares aqui para comprar. Fazendo isso, você vai ser um tomador, ou seja, a sua taxa vai ser um pouquinho mais cara. Você vai de imediatamente comprar Bitcoin, porém vai ter uma taxa um pouquinho maior. Todas as exchanges têm essa regrinha aqui. Então é bom você entender justamente para que você consiga agir de maneira mais inteligente aqui na hora da compra. Bom, agora o que eu precisaria para ser um formador, para ter aquela menor taxa? Pegando esse mesmo cenário aqui do Bitcoin com a melhor ordem de venda em 100 mil dólares cravados, eu posso, por exemplo, colocar uma ordem de compra de 99.800 dólares. Ou seja, a grande tendência é que essa ordem seja executada em um curto espaço de tempo pelas oscilações do mercado, muito embora não seja de imediato como a ordem de tomador. Por isso, eu tenho uma taxa menor na ordem de formador. Agora é importante, essa taxa relativamente baixa aqui da OKX é para compra e venda, lá no book de oferta, sabe? Quando você vai negociar lá naquela versão do aplicativo mais avançada, geralmente as corretoras têm isso, só que elas têm um outro caminho chamado converter, que todo mundo quer negociar por lá, só que esquece ou não olha simplesmente para as taxas que tem em converter. Qualquer exchange vai ter taxas muito maiores em converter, então já fica o meu aviso aqui, não faça conversões, só faça em últimos casos. Por quê? Porque a conversão vai ter ali uma taxa geralmente de uns 2%, ou seja, uma diferença de preço por aquilo que você está pagando versus aquilo que está no momento sendo negociado, ou seja, lá no book de ofertas. E sim, a taxa de conversão da OKX é bem mais alta, é de mais de 2%, como você pode ver aí na tela. Agora vamos lá para a Coinbase. As taxas de negociação aqui são mais altas. E diga-se de passagem, via de regra, significativamente mais altas, porque eu encontro taxas aqui de mais de 1%, exatamente conforme o exemplo que você está vendo aí na tela. Isso para trades normais, ou eles têm um programa também chamado Coinbase One. Esse basicamente é uma mensalidade que você paga lá, R$ 29,90 por mês, para excluir as taxas, mas aí vem o pulo do gato, não exclui o spread. Em resumo, mesmo pagando essa mensalidade, quando você considera o spread, ela tem taxas mais altas. E na opção de conversão, como eu já comentei anteriormente, você também vai ter taxas mais salgadas. Aqui nesse caso não diferencia muito aqui da OKX, é um pouquinho mais baixa, mas ainda assim não é nada vantajosa, beira ali os 2%, um pouquinho mais de 2% no total. Vale lembrar que existem reduções nessas taxas, mas via de regra para quem negocia mais de 40, 50 mil reais por mês, e as taxas vão baixando gradativamente para ambas, mas
mas em qualquer cenário aqui, a OKX para taxas de trade acaba tendo uma taxa menor do que a Coinbase. Agora vamos para outro critério bem importante para nós brasileiros aqui na prática, que é pares em BRL. Quantos pares em reais nós temos? Ou seja, se eu quiser negociar direto em reais, eu consigo ou não consigo? E vai lembrar que isso aqui para a hora da venda é fundamental, porque eu preciso vender em reais e já sacar. Senão eu considero aqui que eu vou fazer duas operações. Se eu tenho que vender primeiro para dólar, para depois vender para reais, aí acaba ficando mais caro aqui, e são dois fatos geradores. Então lembra lá daqueles 35 mil que eu tenho para venda isenta dentro do mês? Pois é, se eu faço duas operações, eu tenho na verdade um limite menor aqui. Eu consigo vender até no máximo 17.500 em uma operação, para depois mais 17.500 em outra, justamente para não ultrapassar os 35 mil reais. Então esse é um ponto que eu chamo bastante atenção, porque na prática, para executar aqui os benefícios fiscais que nós temos para exchanges nacionais, esse é um ponto que pesa. Então vamos lá, a OKX no momento tem 8 pares em BRL, ou seja, em reais. Você consegue negociar Bitcoin em reais, você consegue negociar Ethereum em reais, Solana, Ripple, XRP, a meme coin do Trump, você consegue negociar também outra meme coin, a Pepcoin, e você tem as negociações de USDT e USDC, as principais stablecoins do mercado. Já a Coinbase, ao menos até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, não tem pares em BRL, o que eu considero um problema. Isso porque você até consegue converter para reais, só que lembra que conversão é muito mais cara. Ou seja, na prática, a venda para BRL vai custar mais de 2% de spread mais taxas, ou seja, é um valor considerável aqui se você quer fazer esse giro através da Coinbase em taxas. Por esse motivo aqui, para brasileiros, as vendas considerando spread mais taxas lá na Coinbase são bem mais baratas, as taxas são significativamente menores. Agora vamos lá para os bônus de boas-vindas, ou seja, você está abrindo conta em uma dessas exchanges ou em ambas. O que você ganha por ser novo usuário? A OKX dá um bônus de R$50 para quem negociar mais de R$2.500. Isso vale tanto para compra quanto para venda, só que vale lembrar que não é qualquer meio de abertura que dá esse bônus de R$50 lá na OKX. Por isso eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo para abertura de conta que já tem o bônus de R$50. Já a Coinbase dá um bônus de R$20 em Bitcoin pela abertura da conta. Para isso basta que você abra a conta até o final por um link bonificado, como que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo também, e que você valide a sua conta, ou seja, conclua a conta, a abertura até o final pelo link. Aí dessa maneira você ganha os R$20 em Bitcoin. Agora vamos lá para um outro critério, o número de moedas negociadas em cada exchange. Só um parênteses aqui, vale lembrar que esse número muda o tempo todo, porque o tempo todo novas moedas são lançadas nas exchanges, alguns pares acabam sendo excluídos, saindo das exchanges, então isso aqui oscila. Mas nós temos aproximadamente 210 moedas negociadas na OKX e 280 moedas negociadas na Coinbase. Então aqui nós temos uma vantagem para a Coinbase em número de tokens negociados. Agora vamos lá para a parte de segurança. A OKX é uma das únicas exchanges com residência no Brasil, ou seja, considerada nacional, que possui prova de reservas. Essa é uma espécie de auditoria fundamental para saber se a exchange possui as reservas que fala que tem ou não. Além disso, a OKX também é uma das maiores exchanges do mundo, que acrescenta uma camada a mais de segurança para ela. O mesmo vale aqui para a Coinbase, que é ainda maior do que a OKX. Tem aquilo que eu considero uma outra camada de segurança, que é o fato dela ser listada em bolsa, é listada lá na bolsa americana, porém ela ainda não possui prova de reservas. Mas em resumo eu diria que ambas têm um nível bastante elevado de segurança, sendo das mais seguras do mundo. Agora, para finalizar, o último critério, notas no Reclame Aqui. E aqui é um pouco curioso, porque nós temos bem mais chamadas lá para a Coinbase do que para a OKX, e as notas, suporte, avaliação dos clientes são bem diferentes. Por exemplo, a nota lá no Reclame Aqui da OKX é 8,1 de 10. Enquanto isso, a nota da Coinbase é de 5,9 de 10. A OKX respondeu 94,3% das reclamações e a Coinbase respondeu 69,8% das reclamações. Já num outro ponto que pesa muito aqui, que é a avaliação das respostas por parte dos usuários, dos clientes, a avaliação de respostas da OKX é nota 7,27. Já da Coinbase, a avaliação de respostas é nota 5,12. Ou seja, em termos de atendimento, satisfação dos clientes aqui, uma boa vantagem para OKX em relação à Coinbase. E em resumo, dando meu parecer aqui, sendo completamente transparente com você, eu tenho conta em ambas, mas hoje, particularmente, eu prefiro utilizar a OKX, principalmente por essa questão das taxas na hora da venda isenta aqui no Brasil. Mas esse é o meu parecer, é o que eu tenho feito ultimamente. Agora eu quero ouvir também a sua opinião, ou ler, melhor dizendo, nos comentários a sua opinião. Se você tem já conta na Coinbase, se você tem conta na OKX, qual
qual é a sua experiência, se você já abriu conta nas duas, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque isso agrega muito, não só para eu saber a sua opinião, mas também para toda a comunidade saber aqui o que você pensa, as experiências dos usuários. Vamos deixar aqui os relatos para ajudar na tomada de decisão, se você abre conta em uma, em outra, em ambas, qual você utiliza mais, enfim, para que todo mundo consiga tomar as melhores decisões possíveis. Dito isso, sem mais, eu fico por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir, é só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.